1995-2000. Podia ser no Alasca, no Amazonas, nas Galápagos ou na Antártida. Mas não, foi em Águeda. Neste torrão de província, entre campos de milho e indústria pujante, nasceu e vingou, há 25 anos, um novo ser vivo. Forte e saudável, pensante e enérgico. A criatura foi apadrinhada por um deus grego, cujo nome se enfeitou de uma nota de música e um apóstrofo. No início, a Dorfeu era obviamente um embrião. Tinha contornos de nova espécie, nascida que fora da cópula entre a arte universal e a cultura popular, para enriquecer a fauna local. O seu aparecimento trouxe entusiasmo a uns e a outros um olhar de soslaio, pelo que as regras de sobrevivência foram aprendidas de berço. O ecossistema era inóspito e havia que caminhar com passos simples e determinação. Neste território, a oferta cultural tinha sido moldada ao longo de décadas pelo dinamismo de gente empreendedora. Naquele ano de 95, desses tempos áureos, já só restava a memória. A gestação da Dorfeu deu-se no recato do ninho familiar. Mas, mal o nascituro abriu os olhos, não tardou a exercitar as asas do maravilhamento. Despontou precocemente e começou a dar corpo ao desígnio que o trouxe ao mundo: a reprodução de indivíduos com novos hábitos de cultura. Nos primeiros 5 anos de vida, este rebento cultural pôs em marcha a escola de música tradicional, ensinando instrumentos que muitos consideram inanimados. A associação inicia a sua atividade polinizadora com aulas, seminários, exposições, um programa de rádio e espetáculos vários. Assume-se rapidamente como promotora cultural de referência, iniciando um impressionante historial de eventos. Primeiro, acolhe extensões dos encontros musicais da tradição europeia, começando a fazer passar por Águeda bichos raros de outros continentes. Depois, concebe e lança o circuito ou Tonalidades, e ainda a primeira edição do seu festival musicoteatral, O Gesto Orelhudo. Pelo meio, as próprias crias da escola tinham subido aos palcos, numa épica itinerância concelhia do espetáculo com passos simples. Nesta primeira fase da vida, a criatura é curiosa e aprendiz. E talvez por isso, cheia de rasgo e visão de futuro. A criatura era todos os bichos num só. Trazia a resistência do cavalo, a paciência da tartaruga, a versatilidade do camaleão, a lábia do papagaio, a piada do macaco, a elegância do leopardo e a organização da abelha. 2000-2005. Após a primeira infância, a Dorfeu desenvolve o sentido crítico, ganha calo e rebeldia, deixando para trás a idade da inocência. Nesta fase, chegou a ser tida como animal hospedeiro, na linha de outros organismos congêneres usados como veículos de proeminência social. Neles se instalam parasitas e comensais. Os primeiros são muito seletivos em relação ao hospedeiro que escolhem. Já os segundos
podem passar a vida inteira a saltar de organismo em organismo. A emancipação de Orfeu resistiu a tudo. Na viragem do século, celebra de forma louca a sua primeira meia década com o evento 5 anos é todos os dias. Uma premonitória programação ininterrupta durante todo o mês de julho do ano 2000, num tempo em que a agitação de julho em Águeda era ainda uma miragem. O quintal do Espaço de Orfeu, então recém-desbravado, albergou, em todas essas 31 noites, o seu mar crescente de cumplicidades. Em 2001, nasce o grande empreendimento musical Os Cantautores, com o respectivo disco e anos de digressão pelo país. No mesmo ano, no contexto de uma progressiva mobilidade juvenil, teve lugar a primeira edição do projeto europeu Dorfusão, projetando a dimensão multicultural das atividades da Orfeu nos anos seguintes. Entre 2001 e 2002, realiza-se o projeto Saga Cigana, que envolveu artisticamente a comunidade cigana local e fez a intolerância engolir sapos. Depois, nasceram os festivais temáticos de músicas do mundo, uma área de paixão em todo o percurso. A primeira edição foi a Cimeira do Foul, dedicada à concertina, com concertos memoráveis. Seguiu-se o Festival de Músicas do Mundo Cigano em 2003 e o Mestiçal Peninsular em 2004. A Orfeu era um pequeno mundo, pondo assunto cultural na boca dos comentários matinais da cidade e na agenda cultural do país. Nos bastidores deste serviço público de cultura, caminha-se na profissionalização da estrutura, com uma equipa cada vez mais transversal, a desbravar caminhos absolutamente novos e a investir na recuperação e otimização de todo o espaço de Orfeu, tanto no edifício como no antigo quintal, onde Águeda passa a viver muitos dos seus grandes acontecimentos. Como se vê, a Orfeu desenvolveu-se sem mãos a medir. O prazer de fazer acontecer era grande. A resistência era por vezes brutal. Mas a ânsia de conquista fez superar tudo. A festa da ribalta e das luzes era vivida com o foco no trabalho que elas dão a conseguir. E Águeda e o mundo já conheciam a Orfeu, que era caso de estudo. Nas viagens pelos confins da ruralidade ou da selva urbana, a Orfeu encarnava de facto todos os bichos num só. Tinha a força do búfalo, o taticismo da coruja, a teimosia da melga, a blindagem do porco-espinho, a leveza da borboleta, a perspectiva da girafa, a felina curiosidade do gato. E o apetite do urso. 2005-2010. Com uma década no pelo, o senso comum passa a reconhecer a Orfeu como primeira responsável pelo desmame artístico e criativo que fez crescer, abrir horizontes e amadurecer uma nova geração consumidora de cultura em Águeda. Mesmo assim, dizia-se, 10 anos. Não é nada. 2005 marca o início de uma nova era, por via das primeiras parcerias dignas desse nome com a autarquia. Povo Arte foi o primeiro projeto social com instituições educativas locais. Nesse mesmo ano, o ciclo Itinerâncias
garantiu oferta artística a todas as então 20 freguesias do concelho. E esse desígnio reforça-se irreversivelmente quando, de forma inédita à data, se estabelece uma missão conjunta com o município de Águeda, convocando o Estado Central para garantia e reforço da atividade de Orfeu. É assim que o festival O Gesto Orelhudo, após uma primeira sequência de edições irregular, passa a ter realização anual ininterrupta. Esta fase foi marcada pelo boom de circulação das criações de Orfeu, cujo proeminente projeto é agora Toques do Caramulo, com uma agenda imensa de concertos por todo o país. O Ou Tonalidades, que começara nos quantos bares de música ao vivo em Águeda, estava em expansão territorial galopante e era já um circuito nacional quando rompe a primeira fronteira a norte e se estabelece como luso-galaico. Com 12 anitos, a Orfeu corria e saltava com desenvoltura. Mas faltava aprender a nadar. Percebeu-se então que a criatura era anfíbia. Em 2007, acontece a primeira aventura em produções de grande escala. Rio Povo. Uma gigantesca manifestação artística montada em pleno leito do Rio Águeda, com centenas de artistas de todo o associativismo local. Ao sabor da corrente, a Orfeu continuava a dizer presente nos primeiros momentos de novos futuros. E o rio despertou os seus monstros bons. A Safra, primeiro Rio Povo, depois Povo que lavas no Rio Águeda, à pala de verdadeiros milagres, iria repetir-se durante 4 anos. Águeda era um microclima cultural quando, em 2009, se torna oficial a expansão geográfica. A Orfeu estabelece protocolos de intervenção à escala regional, passando gradualmente a ter terreno fértil também nos municípios de Severo do Voga, Estarreja, Ovar, Albergaria à Velha, Oliveira do Bairro, Santa Maria da Feira, Ilhavo e Oliveira de Azeméis, para aplicar o seu know-how cultural e as suas teses de trabalho em rede, nascendo assim o FESTIM, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. É no mesmo ano que, em Águeda, epicentro do projeto agora intermunicipal, mas incontornável Terra-Mãe, a Orfeu realiza a primeira edição do novo Festival I, Artes para Público Infantil e Familiar. Assim, 2009 vê nascer 2 novos festivais, um em Águeda e outro na região, que marcam toda a década seguinte, fazendo das equipas de Orfeu, muito justamente, trabalhadores da cultura. É que a criatura trazia todos os bichos dentro de si, reunindo o melhor das suas características. O sentido de alerta do suricata, o repertório do roxinol, o contorcionismo da enguia, a tromba do elefante ou, quando necessário, as trombas de um par deles, os nervos do pica-pau, a inteligência laboral do burro, os decibéis da gralha e as pilhas do bicho carpinteiro. 2010-2015. Enquanto multiestrutura de formação, criação e programação a partir de Águeda, a Orfeu vivia com os braços abertos ao mundo. O franco impacto de um trabalho em continuidade dava frutos e flores no meio dos espinhos. Enquanto a dimensão intermunicipal ganha alicerces,
cumpre-se localmente a última etapa de um ciclo importante com a programação das cestas culturais e a produção interassociativa no Rio. Momentos de clara afirmação cultural de Águeda através da ação da Dorfeu. É também nesta fase que cai por terra a mudança para uma putativa nova sede, da Venda Nova para a Alta Vila, sendo abortada a incubação em plena flora de Águeda. Sucede que a Dorfeu não era espécie de cativeiro. Ao mesmo tempo, foi-se ambientando à vida selvagem da cultura no país, perante cortes cegos no investimento público às artes. As austeridades são, por norma, acéfalas de criatividade. Somos todos um número e o país é um ponto. E acaba espremido o esforço. Cativar, mobilizar e animar os públicos foi-se tornando uma tarefa ainda mais dura. A oferta formativa, agora mais transversal, passa a chamar-se de formação, acrescentando visão contemporânea e multidisciplinar ao trabalho com as tradições, para projetar a nova década de relação com a sua terra. Por estes anos, há coro infantil, teatro para adultos, cursos técnicos de som e iluminação, oficinas pontuais, formação fora de portas, em escolas e infantários, e um seminário anual para o associativismo cultural de Águeda, que haveria de ser acolhido, nos anos seguintes, também nos municípios parceiros da região. Dá-se o surgimento da Deurídice, braço editorial da Dorfeu, com o livro-filme Contexto e Significado, retrato da evolução da associação aos 15 anos e uma reflexão sobre a música portuguesa. Seguem-se títulos como Retoques, Avis Rara, Contracorrente, Canções de Humor. Em 2011, o Gesto Orelhudo chega à 10ª edição, inventando para a Águeda o seu enésimo espaço cultural, a antiga Junta dos Vinhos. Em 2012, o Outonalidades atinge o maior número de sempre de grupos inscritos. Sucedem-se novas criações, apurando uma matriz musicoteatral. Mal Empregados, Borbolino, Repertório Osório. Em 2013, nasce o novo projeto artístico de inclusão social. OPA! Orquestra Percussiva de Águeda, coletivo de percussão com jovens e crianças de instituições do concelho que haveria de retumbar vigorosamente nas ruas e nos palcos. São constantes, nesta fase, as migrações da Dorfeu, com prospecção em mercados culturais de múltiplos países. O festim torna-se o único membro português do Forum of Worldwide Music Festivals e obtém um selo de qualidade internacional. A Dorfeu funda, com parceiros de outros países, a rede europeia Live DMA. Sucedem-se distinções nacionais, Prémio Adriano Correia de Oliveira, Prémio do Festival Inatel, Prémio Acesso Cultura e Prémio Boas Práticas do Associativismo Juvenil. E nesse 2013, o mais prestigiante de todos, a Medalha de Mérito Cultural, com decoração do Estado português, cuja cerimónia de entrega decorreu no dia do 18º aniversário da Associação, no Espaço Dorfeu. Compassadamente, construía-se futuro. A Associação apurava as suas capacidades, aliando agora a agilidade e velocidade, espontaneidade e a experiência, eficácia
e diversidade. Tudo porque Adorfeu era e é um animal síntese. Tem a bonomia do koala, a aspiração do papa formigas, o status social do pônei, a pacatez da alpaca, o multitasking da centopeia, o bico da cegonha, as goelas do galo. Sim, goelas, não moelas. A luminosidade do pirilampo e o jogo de rins da jiboia. 2015-2020. O crescimento cultural de uma comunidade é uma luta para décadas. Águeda não tem, como nunca teve, de se preocupar em encontrar pertinência ou lugar para Adorfeu. Essa tem sido tarefa sua. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Enquanto o país gasta energia diária em temas estéreis e entretenimento, Adorfeu canaliza energia para o trabalho e capacita os seus. São 25 anos de perseverança e resistência, sobrevivendo localmente a epifenómenos culturais a prazo e superando déficits de educação cultural de base num país que se distrai facilmente com o acessório. Nos mais recentes 5 anos, desde que cumpriu a vintena, a Associação consolidou todas as suas frentes ativas e não deixou de rasgar novos horizontes, mesmo sabendo que trabalha com impactos invisíveis. A melhor sobrevivência é crescer todos os dias. A melhor sobrevivência é não esperar que aconteça. A carreira internacional de Toques do Caramulo chega a mais de 10 países. Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Cabo Verde, Moldávia, Sérvia, Hungria, Turquia e Suécia. É editado Mesh, o seu terceiro disco, e o manual de modinhas à moda dos Toques do Caramulo, para músicos feitos ou a caminho. De Repertório Osório vai ao Brasil e a Cabo Verde. O Festival Li recebe em 2017 o Prémio Ibérico Rosa Maria Cano para a melhor iniciativa de promoção das artes cênicas para a infância. Em 2018 tem lugar a primeira mostra O Tonalidades, evento profissional para programadores do circuito português de música ao vivo. Também em 2018, Adorfeu institui a atual Escola de Palco, um caminho inédito para o ensino da teatrúsica, disciplina de assumido cruzamento artístico, já a sua matriz. A vertente criativa da Adorfeu AC ousou novos caminhos, estreando, entre coproduções e criações próprias, o espetáculo para bebés Conchas, o clown contemporâneo Pozo, o teatro musical Tia Graça, o duo de cordas Valente Maio, 2 novas criações para público familiar, canções difíceis, fáceis de saber e fado mimado, e tinha, no início de 2020, mais 2 a sair do forno. Orfeus viu-se grego e 2, pois, quando chegou o vírus. Com o Festival Li cancelado, fez-se a emenda melhor que o soneto. O Drive-E apresentou um concerto infanto-adultez às famílias nos seus carros. Com as aulas canceladas, a Escola de Palco pôs-se ativa nos conteúdos digitais.
com boa parte das digressões de criações canceladas e com o festim adiado, foram múltiplas as energias canalizadas para o redesenho e realização do 19º Festival O Gesto Orelhudo, um êxito de resistência cultural. Por humor à vida, a de Orfeu está na primeira linha do Serviço Nacional de Saúde da Cultura. Assim, celebrar 25 anos em plena pandemia até parece fácil. Amanhando a incerteza dos amanhãs, são novos doravante os desafios para um projeto associativo que marcou as últimas décadas de produção cultural entre Águeda e o mundo. Mas terá Águeda suficiente vício da de Orfeu? Saber-se-á se, porventura, ela faltar? A coletiva Pessoa faz 25 anos naquele momento da vida em que já se tem um curso tirado, após queimar pestanas e arrancar sobrancelhas, e em que se fica a saber o quanto é preciso esgaravatar. Naquele momento de sentir que o teto em que se abriga não é seu, por mais que nele tenha enterrado todos os trocos do porquinho. Naquele momento em que já ninguém lhe acha a mesma piada de quando era criança. Com 25 anos, fica-se entregue à bicharada. Ainda assim adulta, a de Orfeu é um animal de respeito, decisivo no ecossistema. Não sucumbirá aos predadores. Há de saber orientar-se pelas luas. Há de descobrir um horizonte que lhe sirva de refúgio. O escritório como estábulo, com vista para palcos verdejantes. É gente diplomada em gestão de crises, que sabe com que massa se faz o pão cultural. Quanto mais invisíveis, mais invencíveis. Nesta prova de 25 anos barreiras, a de Orfeu AC não passará a ser DC depois de Covid. Continuará a associação cultural, convocando esforços e propósito. Não é conhecida a esperança de vida desta espécie, porque, como sabemos, a de Orfeu é todos os bichos num só. Tem o labor da aranha, a fama do bacalhau, o impulso do canguru, a javardice do javali, o guarda-roupa do pavão, o cu da galinha, o tamanho da baleia, o talento da cigarra e a azáfama da formiga.
pensam que a gente já nasce ensinado. Eles pensam que já nascemos animados. Não. Quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é chorar. É o chamado tomar balanço, apanhar balanço. É assim. Aos poucos